para diagnóstico, né, através da hemoglobina glicada, é um valor de glicação aí de 6,5%. Então assim, se está abaixo de 5,7%, está dentro do padrão de normalidade. Tá a partir de 6,5% para cima, tem diagnóstico de diabetes, quer dizer, está com uma concentração de glicose lá muito aumentada no sangue. Agora, e se ficar acima de 5,7 e abaixo de 6,5? É o que a gente chama aí de pré-diabetes. Então, nessa situação de pré-diabetes, ainda, apesar de já ter diagnosticado a alteração no metabolismo da glicose, a glicemia não está mais normal, ela já está alterada. Existem algumas maneiras a gente tentar manter nesse padrão, não deixar chegar a um valor igual ou superior a 6,5% de glicação da hemoglobina. Então, nessa situação, o pessoal vai ficar com pré-diabetes, mas vai se manter assim, né, que é o que muitas vezes é chamado de remissão do diabetes, quer dizer, a pessoa consegue tratar esse distúrbio no metabolismo da glicose sem precisar de tratamento medicamentoso. Claro que para isso tem que se apoiar nos outros dois pilares do tratamento, quer dizer, vai ter que controlar um pouco mais a alimentação, vai precisar fazer mais exercício físico e dessa maneira consegue manter a glicemia aí em padrões que vão determinar uma hemoglobina glicada lá que fique acima de 5,7 e abaixo de 6,5% de glicação. Esses são os valores aí de hemoglobina. Agora, para gente que tem diabetes, o que é recomendado? O que vai dizer assim? O médico vai olhar lá nos seus exames de sangue, né, naquela batelada de exame que a gente faz periodicamente, e vai dar uma olhada lá e vai ver sua hemoglobina. O que é recomendado para quem tem diabetes? Que você consiga, através do seu tratamento, consiga manter sua hemoglobina glicada menor do que 7% de glicação no primeiro momento. E depois, sempre tentar trazer para um valor o mais próximo possível daquela pessoa que não tem diabetes. Então, quem não tem diabetes é um valor menor que 5,7%. Só que aí existe uma outra situação. Normalmente, para quem tem diabetes, que nem no meu caso, tem diabetes tipo 1, se você também tem diabetes tipo 1, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Nossa hemoglobina glicada, ela pode ficar mais baixa, mas existe uma relação direta com episódios de hipoglicemia. Então, o que é importante? Quanto mais baixa é a sua hemoglobina glicada, mais monitoramento você precisa. Porque o risco de você fazer hipoglicemia por conta de, claro, o tratamento envolve a insulina exógena, você precisa aplicar insulina no subcutâneo. Independente do sistema que você usa, se você usa seringa, usa caneta, usa o sistema de infusão contínuo, usa a bomba de infusão, vai ter que ser aplicado exogenamente. E depois que foi aplicado, já foi. Não tem mais o que fazer. Aquela insulina vai ficar circulando, ela vai fazer a ação dela no tempo de ação lá que ela tem. Quanto mais a gente conseguir manter nossa glicemia dentro de um padrão parecido com quem não tem diabetes, melhor a nossa qualidade de vida. Claro, o risco maior de hipoglicemia existe? Sem dúvida alguma existe, mas hoje a gente tem aí sistemas de monitoramento que são extremamente eficientes. E o exame de glicemia capilar que você faz, você mede lá na ponta do dedo a glicemia, o valor que dá para você saber exatamente o que está acontecendo ali. Precisa comer alguma coisa? Preciso ajustar minha dose de insulina? O que eu preciso fazer? Funciona muito bem. A mesma situação, os sensores. Os sensores, eles fazem a medição através do interstício. Então, ele não mede no sangue, ele vai medir num líquido gelatinoso que separa as nossas células. Então, a captação da glicose ela é feita em outro local. E existe um retardo fisiológico. Isso é do nosso organismo. Primeiro vai ter que ter aumento ou diminuição da quantidade de glicose que está circulando ali no sangue, para depois mudar a concentração da glicose que está lá no interstício. Por isso que existe essa diferença de valores, né, absolutos com relação ao que você lê no sensor e o que você faz lá no exame de glicemia capilar. Mas os dois aparelhos, na verdade, eles se complementam. No sangue você sabe exatamente quanto tem de glicose. E no sensor você sabe que nível, para que caminho que a sua glicose está tomando. Se ela está tendendo a estar daquele valor que você mediu no glicosímetro, dali para cima ou dali para baixo. Aí tem as setas de tendência, tem os gráficos, então você consegue prever o que está acontecendo com a sua glicemia. Isso, claro,
facilita muito o tratamento de quem tem diabetes. Agora, qual é o grande problema que a gente tem? Conseguir fazer um tratamento onde eu tenha pouca hipoglicemia, onde eu fique pouco tempo em hiperglicemia e que eu consiga ter uma qualidade de vida muito parecida com as outras pessoas, com as demais pessoas que não têm diabetes. Que a gente sabe, diabetes a gente tem que prestar atenção. Piscou, dormindo, daqui a pouco a coisa desanda. Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Esse é o primeiro ponto. Agora, quando a gente fala de qual estratégia eu posso usar para ter a minha hemoglobina glicada cada vez mais baixa, mais próxima daquelas pessoas que não têm diabetes? Quando está a sua hemoglobina glicada? Nossa, 6,4%. 6%, 5,7%. Beleza, é bonito falar isso. Agora, você está passando bem o seu dia, você está tendo uma hipoglicemia atrás da outra. Você está numa situação pior que a outra, quer dizer, tá num dia pior que o outro. Agora você está bem, daqui a pouco eu estou falando com você não sabe mais o que você está falando e está fazendo hipoglicemia. Então isso é algo que a gente precisa prestar atenção no nosso tratamento. Existe uma relação direta da concentração de glicose no nosso sangue, no nosso exame de hemoglobina glicada. Qual é esse parâmetro? A gente sabe, para quem não tem diabetes, o valor normal de glicemia acima de 70 e abaixo de 140, até 139 mg por decilitro. Essa é a glicemia normal. Quem não tem distúrbio no metabolismo da glicose sempre vai estar em torno disso, sempre com uma referência ali em torno de 100 mg por decilitro. E para a gente que tem diabetes, qual é o grande problema? Quando a gente come. Depois que a gente come, a tendência natural é a glicemia subir. Se você não controlar, você vai ficar hiperglicêmico. Não só depois que você comeu, mas horas depois que você comeu. Sobe e não abaixa mais. Então, o nosso maior desafio é esse. Principalmente no pós-prandial, quer dizer, após eu me alimentar, a glicemia ela vai aumentar. Ela pode aumentar mais rápido ou menos rápido. Aí é que vem o pulo do gato para a gente conseguir ter uma hemoglobina glicada melhor com base nas glicemias que eu tenho diariamente. Isso é o mais importante, que a hemoglobina glicada a gente não vai conseguir monitorar. Você vai saber a cada mais ou menos 3, 4 meses, de acordo aí com o período que você vai no médico e faz lá os exames laboratoriais. Existe uma relação direta da nossa glicemia capilar com a hemoglobina. Então a referência inicial qual é? Que você consiga ficar a maior parte do tempo que eu falo é do dia, né? Com valores menores do que 180 mg por decilitro. Sempre tomando cuidado para não ficar fazendo hipoglicemia. Com uma glicemia de 180, você vai ter uma hemoglobina glicada adequada? Certamente não, ela vai estar acima de 7% de glicação. Mas esse é o primeiro momento, é a referência. Dali o que a gente vai fazer? Vamos tentar aplicar estratégias para conseguir diminuir essa hemoglobina glicada. E vai diminuindo ao longo do tempo, sem ficar fazendo hipoglicemia. Não adianta nada agora, não, tô com 160, 180, daqui a pouco tá com 40 e pouco de glicemia. Isso não adianta, isso só atrapalha o nosso sistema. E entenda que a gente tem diabetes, a gente sempre fica muito preocupado com a hiperglicemia, mas a hipoglicemia ela é extremamente perigosa para a nossa saúde. Principalmente para aquela pessoa que é mais idosa. Pessoa que é idosa, que já é hipertenso, tem já problemas às vezes vasculares. Com hipoglicemia tem umas alterações no nosso corpo aí que põem a sua vida em risco. Aumenta o risco de você ter um infarto, aumenta o risco de você ter um acidente vascular cerebral. Então, a ideia é manter a glicemia menos que 180 na maior parte do tempo. Depois, num segundo momento, qual é a referência? A gente tentar, principalmente no pós-prandial, depois que a gente se alimenta, glicemias menores do que 160 mg por decilitro. E num terceiro momento, tentar manter sua glicemia menor que 140 no pós-prandial. Talvez você está ouvindo isso agora e fala, meu, esse cara é louco, esse cara é maluco, não dá pra gente fazer isso. Dá, só que precisa de disciplina, precisa de conhecimento. Por isso que eu falo que eu te ajudo a ter conhecimento para conviver melhor com diabetes.